Olá, meu nome é Eduardo Knapp, sou graduando em História pela UFMS e juntamente com meu professor e orientador Carlos Batista Prado, desenvolvemos uma pesquisa no campo da teoria da história. O trabalho intitula-se Thompson e a Lógica Histórica e apresenta e analisa o debate que ocorreu ali na década de 70 e 80 entre dois autores, sendo eles Louis Althusser e Edward Palmer Thompson. Temos por objeto de análise as obras dos dois autores e suas diferentes contribuições para a historiografia, tal como o objetivo principal do trabalho é entender as questões relativas ao agir humano dentro da história, que é trabalhado de diferentes maneiras pelos autores marxistas. A gente pode perceber melhor essa problemática na tentativa de Althusser em transformar o marxismo em uma teoria fechada, com estruturas rígidas e imóveis e que por meio de generalizações tentam explicar a totalidade dos aspectos sociais. Então, na tentativa de conduzir o marxismo a esse estatuto científico, Althusser propõe uma teoria rígida e mecanicista que visa dar cabo de todas as possibilidades do pensamento. Contudo, ao transformar o marxismo nessa teoria estática, o filósofo ignora conceitos fundamentais em Marx, como por exemplo a inteligibilidade da história e os conceitos de classe e luta de classe, como categorias históricas. E vai ser dentro dessa perspectiva que o Thompson vai retomar a sua defesa da centralidade da história e do agir humano, por meio do conceito de experiência. A relevância da pesquisa consiste em trazer à luz um pouco da contribuição da historiografia marxista britânica, cuja principal intenção a partir da segunda metade do século XX foi de pensar um marxismo diferente, desvinculado da União Soviética e do dogmatismo, uma interpretação alternativa, não determinista e anti-stalinista. Após o relatório de Nikita Khrushchev denunciando os crimes de Stalin, vários historiadores se desvincularam de seus partidos comunistas mundo afora. Thompson foi um deles, e juntamente com alguns companheiros, ele passou a editar e publicar em uma revista chamada New Left, ou seja, a Nova Esquerda, que tinha como principal objetivo reorganizar o movimento comunista internacional para além da órbita soviética. A respeito da metodologia, nós utilizamos a revisão bibliográfica. Em primeiro momento, foi feita a seleção dos livros dos próprios autores estudados, tal como artigos de comentadores relevantes que discutiam o problema. Então, através da leitura, análise e fichamento dessas obras, foi feita a sistematização do que viria a ser o produto final. Trazendo agora um pouco dos resultados da nossa pesquisa, a gente vai perceber que o Thompson ele recusa esse idealismo cientificista do Althusser. E, em defesa da análise histórica, ele julga necessário definir os procedimentos da disciplina, tal como a origem do conhecimento histórico, ao mesmo tempo que ele expõe uma metodologia rigorosa, a qual ele mesmo denomina lógica histórica. O pensamento estruturalista enquadra os indivíduos em uma sequência de leis fixas e considera a experiência humana como empirismo. Entretanto, a luta de classe e como ela opera é um conceito-chave dentro da obra de Marx, o qual o filósofo parece ignorar. Então, vai ser dentro desse contexto que o Thompson vai defender a particularidade do objeto histórico e o historicismo, no sentido de que o fato deve ser compreendido dentro de sua causa, lógica e historicidade. Segundo ele, a teoria sem a comprovação da evidência não é suficiente. Ele defende que é imprescindível a comprovação empírica. Afinal, não se pode menosprezar a história real. Tanto Marx quanto Thompson enxergam a história como um processo fluido, a qual uma estrutura imóvel e pré-estabelecida não é o suficiente para explicar, muito menos para transformar. Ao analisarmos a obra de Marx, a gente percebe que ele não desconsidera o peso das estruturas e do passado dentro do sistema. Contudo, ele é enfático ao dizer que o agente histórico continua sendo o homem. Aqui a gente pode lembrar daquela famosa frase, presente em sua obra do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, no qual Marx diz que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, a fazem conforme as circunstâncias que lhes são legadas e transmitidas pelo passado. Sendo assim, a teoria em Marx não tem intenção de explicar o fim da história, mas sim mostrar as condições pelas quais os homens podem agir. Já no estruturalismo althusseriano, a agência humana é considerada humanismo, empirismo, recaindo assim em um determinismo teórico. Certamente, as questões relativas ao agir humano representam um conflito significativo dentro do estruturalismo. Para Althusser, a história é definitivamente um processo sem sujeito, considerando assim os agentes históricos como meros vetores da estrutura maior. Em suma, é contra isso que Thompson vai reestabelecer a importância do juízo de valor dos agentes, considerados capazes de ação consciente dentro da constituição dos processos históricos. Ele, como historiador, vai defender que a experiência histórica e cultural seja esse princípio unificador das ações humanas. Ações essas que impactam diretamente e têm a capacidade de modificar a estrutura. Agradeço a sua atenção, vou deixar todas as referências utilizadas na descrição do vídeo e também meu e-mail para que eu possa responder quaisquer dúvidas. Obrigado!